Nós abordaremos hoje anestesia na criança submetida à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Nossa experiência com esse tipo de paciente obtivemos no Hospital Pequeno Príncipe, que é uma instituição sem fins lucrativos, localizada em Curitiba, que tem em torno de 400 leitos e que realiza aproximadamente 20 mil anestesias por ano, incluindo procedimentos diagnósticos e cirurgias, e que realiza 600 cirurgias cardíacas por ano. O Serviço de Anestesia do Pequeno Príncipe está elaborando um endereço eletrônico que poderá ser acessado pelos colegas. Bom, as cardiopatias congênitas são relativamente comuns. Estima-se que afetam 1 a cada 120 recém-nascidos vivos. E, baseado na natalidade do brasileiro, estima-se que em torno de 25 a 30 mil crianças nasçam a cada ano com cardiopatia congênita. Desse grupo, em torno de 1/4 tem doenças congênitas associadas, e são doenças que variam muito em complexidade, desde simples até procedimentos e doenças muito complexas, que são submetidas tanto à correção cirúrgica paliativa como as cirurgias definitivas. As cardiopatias congênitas podem ser agrupadas em duas categorias, um grupo acianóticas e um grupo cianóticas. As cardiopatias acianóticas, elas podem ter shunt da esquerda à direita, isto é, da cavidade esquerda ventricular ou atrial para a cavidade direita, ou pode ter obstrução. Nós não iremos abordar as doenças obstrutivas, porque não é o foco dessa aula e porque as cardiopatias que têm shunt correspondem a quase totalidade das doenças. As cardiopatias com shunt esquerda e direita compreendem a comunicação intra-atrial, comunicação interventricular e o canal atrioventricular total. Já as cardiopatias cianóticas, nós podemos subagrupá-las em duas categorias. Uma que tem shunt direita e esquerda, e para ter shunt direita e esquerda, como as pressões nas cavidades esquerdas são maiores, é necessário que haja alguma obstrução à chegada do sangue ao pulmão. Pertence a esse grupo a atresia tricúspide, atresia pulmonar, a tetralogia de Fallot. E um outro grupo, que na verdade não é um shunt direita e esquerda, há uma mistura do sangue arterial e sangue venoso, e estão nesse grupo a transposição, a síndrome de hipoplasia do ventrículo esquerdo, a drenagem anômala total das veias pulmonares e o tronco pulmonar. Nós não iremos abordar todas as doenças cardíacas, porque evidentemente fugiria do objetivo dessa aula, mas queremos sim abordar algumas dessas doenças para reforçar a seguinte mensagem. É importante conhecer a fisiopatologia das doenças cardíacas congênitas antes de se realizar uma anestesia. A nossa conduta é muito influenciada pela fisiopatologia da doença. Bom, as cardiopatias acianóticas, que têm, portanto, shunt esquerda e direita, elas têm uma fisiopatologia muito semelhante. O que vai variar apenas é a gravidade dos sinais e dos sintomas. Por outro lado, as cardiopatias cianóticas, como veremos, elas têm uma fisiopatologia muito distinta entre as várias doenças. Bom, as cardiopatias com shunt esquerda e direita, elas resultam de um desvio do sangue das cavidades esquerdas para as cavidades direitas. É necessário, portanto, que haja um defeito, seja no septo atrial ou no septo ventricular. Quando o defeito é localizado no septo atrial, o montante de sangue desviado é grande, porém, as pressões sistêmicas não são transmitidas à circulação pulmonar. Então, há um hiperfluxo pulmonar, mas não há uma hipertensão pulmonar. Todavia, quando o defeito localiza-se no septo ventricular, e especialmente quando esse defeito é muito amplo, além do hiperfluxo pulmonar, decorrente do desvio de sangue para a circulação pulmonar, há uma transmissão das pressões sistêmicas para a circulação pulmonar, alterando a estrutura da microcirculação pulmonar. Bom, o cateterismo é bem típico, se observa que ao contrário de um paciente normal, onde as cavidades direitas têm pressões e resistência em torno de 1/5 das cavidades esquerdas do coração, no paciente que tem um grande defeito no septo
ventricular. As pressões nas cavidades direita e esquerda ventriculares são parecidas e a pressão pulmonar é bastante elevada. Bom, em decorrência desse hiperfluxo, em decorrência desses defeitos, nós temos um fluxo pulmonar alto que geram como consequência pneumonia de repetição, um aumento da área cardíaca, uma insuficiência cardíaca congestiva na evolução da doença. Além disso, existe um aumento da pressão pulmonar, causando uma outra doença chamada doença pulmonar vascular obstrutiva, que pode persistir mesmo após corrigida a lesão, o shunt. E, finalmente, a compressão das vias aéreas é um outro problema que decorre do aumento das cavidades cardíacas. Bom, a doença vascular obstrutiva pulmonar é uma situação bastante séria que decorre, como comentado, da excessiva pressão sobre a circulação pulmonar, que é uma circulação de baixa resistência, que não está preparada para as pressões sistêmicas. Com isso, haverá, conforme mostrado na imagem à esquerda, uma hipertrofia da camada muscular das arteríolas pulmonares, com uma redução da luz e um aumento da resistência vascular pulmonar, que pode, em dado momento, inviabilizar mesmo a correção cirúrgica, porque, uma vez fechado o defeito, o ventrículo direito não teria mais condições de vencer essa resistência acima do que ele está preparado. E a compressão das vias aéreas decorre do aumento do coração. À esquerda está mostrado que o aumento do átrio esquerdo comprime o bronquiofonte esquerdo, e o aumento das arteríolas pulmonares comprime as vias respiratórias, causando com isso atelectasias, obstrução respiratória e predispondo a infecção e outros problemas decorrentes. Bom, quando a resistência vascular pulmonar ultrapassa a resistência vascular sistêmica, isso acontece na evolução deste grupo de doenças que tem um grande defeito no septo ventricular, vai haver uma inversão do shunt. A partir do momento que a resistência vascular pulmonar ultrapassa a resistência vascular sistêmica, o shunt, que era da esquerda para a direita, passará a ser da direita para a esquerda, e nós teremos aí um paciente cianótico. Não era cianótico e cianótico. E, curiosamente, havendo uma redução, haverá uma redução do shunt pulmonar, e o coração tende a diminuir de tamanho, e para um médico menos avisado, ele poderá interpretar isso como um sinal de cura, que na verdade está acontecendo exatamente o contrário. Nesse ponto não existe mais condição cirúrgica para esse tipo de paciente, não há mais cirurgia possível. Bom, e a correção dessa lesão é fechar o defeito, fechar o orifício com remendo, com patch, e dependendo da fase em que isso ocorreu, o prognóstico pode ser bom, a criança pode se tornar curada, ou não, depende muito da fase em que isso foi feito, se a cirurgia foi realizada no momento certo. Bom, já o grupo das crianças cianóticas, como comentado, elas têm uma fisiopatologia diferente, uma fisiopatologia distinta praticamente para cada uma dessas lesões. E esse aspecto eu quero reforçar, é importante que se conheça detalhadamente, ou pelo menos funcionalmente, as alterações causadas por essas lesões. Um grupo, então, tem shunt direita e esquerda, que são as crianças com atresia tricúspide, atresia pulmonar e tetralogia de Fallot. Uma atresia tricúspide é aquela criança que já nasce cianótica. Então, é uma doença grave, não há válvula tricúspide, então o sangue, para chegar nas cavidades esquerdas, ele tem que ser desviado, tem que desviar por um defeito no septo atrial. Então, é obrigatório ter uma CA. No ventrículo esquerdo, ele é ejetado na aorta, e para chegar à circulação pulmonar, tem que ter o ducto subpérvio. Então, é uma doença que depende da permeabilidade do ducto. Se o ducto fechou, a criança morre imediatamente após o nascimento. Então, se diz que essa atresia tricúspide, ela é uma doença que depende de uma CIA e da presença de um PCA, ou seja, de um ductos arteriosos persistente. Não há nenhuma correção anatômica para essas crianças. E também ela faz parte de um grupo de doenças onde só há um ventrículo funcionante. Então, não existe como se fazer uma correção anatômica, porém existe solução cirúrgica que pode melhorar muito a condição de vida e fazer com que essas crianças cheguem até a idade adulta. Inicialmente é realizada uma anastomose sistêmico-pulmonar
ligando um tubo, ou mesmo a própria artéria subclave é ligada ao ramo da artéria pulmonar, com isso se provê fluxo pulmonar até que a criança tenha um pouco mais de idade e peso e se possa fazer uma anastomose da veia cava superior e veia cava inferior com a artéria pulmonar e com isso dispensando a necessidade de um segundo ventrículo. Então, é uma fisiopatologia univentricular e com essa anastomose, que foi descrita por Glenn e posteriormente Fontan, torna possível a sobrevida desses pacientes até a idade adulta, de alguns, evidente. Bom, já a tetralogia, ele falou, já pertence a um grupo, vamos dizer, de correção mais simples, de melhor resultado. Existe, na tetralogia, ele falou, uma comunicação interventricular, existe também uma obstrução bem na via de saída da artéria pulmonar, o que faz com que o sangue se desvie da cavidade direita para a cavidade esquerda, causando cianose. Uma característica é que essa banda muscular ela é dinâmica, isto é, em algumas situações ela pode comprimir e reduzir drasticamente o fluxo pulmonar até a morte. Então essas crianças podem fazer crise de hipóxia decorrente dessa obstrução dinâmica e numa dessas crises pode morrer. Mas existe solução cirúrgica, essas cirurgias são realizadas hoje cada vez mais precoce, fechamento desse defeito no septo arterial e uma ampliação da cavidade ventricular direita e a ressecção desse músculo e permite que esses pacientes cheguem à idade adulta com uma qualidade de vida bastante adequada. E o último grupo, shunt direita-esquerda, esquerda-direita, na verdade é um grupo mais complexo, que nós temos que até tomar um pouco mais de atenção com a fisiopatologia, que vai variar entre elas. Como objetivo nosso é anestesia e cirurgia cardíaca, e nós não temos tempo suficiente para descrever todas as doenças, nós abordaremos a transposição das grandes artérias e a síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo, exatamente para focar qual deve ser a abordagem do anestesista nesse tipo de condição que é a cardiopatia congênita. Bom, a transposição das grandes artérias, ou transposição dos grandes vasos da base, a aorta sai do ventrículo direito e a artéria pulmonar sai do ventrículo esquerdo. Absolutamente incompatível com a vida, porque são duas circulações em paralelo, a não ser que haja alguma comunicação entre as duas cavidades. E essa comunicação normalmente existe no átrio, uma CA, um orifício no átrio. Quando esse orifício é pequeno, é necessário abrir esse orifício no laboratório de cateterismo. Bom, a intensidade da cianose, então, vai depender do tamanho dessa comunicação. Se a comunicação é ampla, não será tão intensa a cianose, a criança tem algum tempo vamos dizer, de vida até que se possa fazer a cirurgia. A cirurgia definitiva, que foi descrita por um médico brasileiro, o Dr. Jatene, ela melhorou drasticamente a qualidade de vida desse tipo de criança. É a chamada correção anatômica, que faz nada mais do que seccionar a artéria pulmonar que sai do ventrículo esquerdo e a aorta que sai do ventrículo direito e reinseri-las nas suas posições reais. Porém, o grande dificultador, o grande desafio é exatamente que a coronária acompanha a aorta e não acompanha o ventrículo onde a aorta está inserida. Então, a coronária deve ser reinserida na nova posição da aorta. Esse é o grande desafio que fez com que fossem necessárias várias décadas até que se conseguisse sucesso nesse tipo de cirurgia, e hoje é um procedimento cirúrgico com baixa mortalidade nos bons centros, mesmo no nosso meio. Bom, detalhe que a correção cirúrgica deve ser feita até o primeiro mês de vida, porque nesta fase o ventrículo esquerdo, que ejeta na artéria pulmonar, ainda ele é hipertrofiado, ele tem uma massa muscular grande, porque a resistência vascular pulmonar é alta. Então, a correção tem que ser feita até o primeiro mês de vida, a partir daí o ventrículo esquerdo vai diminuindo de tamanho e, com isso, ele não terá mais condições de ejetar na circulação sistêmica quando é feita essa correção anatômica. E mais grave, o grande desafio da cirurgia cardíaca hoje, mas que já existe, vamos dizer, alguma luz no fim do túnel, é a síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo. Só para se ter ideia da gravidade, não existe ventrículo esquerdo, só existe um ventrículo direito, que ejeta na aorta. A circulação, o fluxo sanguíneo chega até a circulação sistêmica através do ductos arteriosos, que tem que se manter permeável. Se esse ducto fechar, essa criança morre. Bom, ressalto a importância do conhecimento da fisiopatologia, porque embora seja uma criança cianótica, se nós administrarmos oxigênio para ela, ela morre, ela não chega em tempo suficiente no centro cirúrgico,
porque o oxigênio vai diminuir a resistência vascular pulmonar e vai desviar sangue da circulação sistêmica, que já é em baixo débito para a circulação pulmonar, e com isso teremos acidose e morte. Até que os médicos entendessem que era necessário manter uma criança cianótica sem oxigênio e com CO2 o mais alto possível, essas crianças não conseguiam chegar vivas ao centro cirúrgico. Hoje elas chegam vivas ao centro cirúrgico e são submetidas a uma cirurgia bastante complexa, mas que permite que elas tenham alguma sobrevida, algumas até depois da primeira infância, que é transformar esse ventrículo direito, na verdade no ventrículo esquerdo, ressecando a artéria pulmonar que emergia do ventrículo direito e colocando um tubo, então reconstruindo a aorta e fazendo uma anastomose entre um ramo da circulação sistêmica, a artéria subclave, outro ramo, até a artéria pulmonar, com isso provendo fluxo para o pulmão. Então o ventrículo que era ventrículo direito se transforma em ventrículo esquerdo. Então eu quero ressaltar a importância daí de conhecer essa fisiopatologia, porque esse paciente, se chega no centro cirúrgico e recebe oxigênio a 100%, ele simplesmente vai parar e não vai ter chance de chegar até a circulação extracorpórea. O segundo tempo dessa operação é a operação de Fontan, tá, que é feita com em torno de 1 a 2 anos de idade. Bom, então, em resumo, nós podemos dizer que as cardiopatias congênitas acianóticas têm como mecanismo fisiopatológico em comum, complicações em comum, a insuficiência cardíaca congestiva, a hipertensão pulmonar, a desidratação pelo uso frequente pelos pediatras de diuréticos e restrição hídrica, congestão pulmonar. E também, quero acrescentar, pacientes que estão em insuficiência cardíaca congestiva crônica, eles acabam desenvolvendo um down regulation dos receptores beta e terão uma menor resposta aos beta-agonistas. Já as cardiopatias cianóticas, seja com shunt direita e esquerda, seja as cardiopatias que têm shunt bilateral, elas terão poliglobulia, distúrbio da coagulação, poderão fazer crise de cianose, no caso da tetralogia de Fallot, e muitas delas chegarão ao centro cirúrgico já com cirurgias prévias, paliativas, impondo aí um risco adicional. E também a cianose crônica acaba provocando down regulation dos receptores beta. E com isso também, como no caso das crianças com shunt esquerda e direita e insuficiência cardíaca crônica, uma menor resposta aos beta-agonistas. Bom, medicação pré-anestésica é necessário em toda criança que tenha mais de 10, 11 meses. Não é diferente com as crianças que vão submeter a cirurgia cardíaca. Essas crianças precisam de medicação pré-anestésica até mais do que as demais, porque estão muito ansiosas, submeteram-se a cateterismo cardíaco, muitas a cirurgias prévias. Então é necessário, o midazolam, 0,5 miligrama por quilo pela via oral, é adequada. Na nossa experiência no Pequeno Príncipe, nós fazemos em quase 100% das crianças nessa faixa etária. Porém, nós temos que ter atenção a um aspecto fisiológico. Lembrar que quando usamos qualquer medicação depressiva, ela acaba causando uma redução na pressão de oxigênio natural, fisiológica, que não traz grandes problemas. Na criança cianótica, porque a curva de dissociação da hemoglobina ela tem um formato de um S, de tal forma que uma variação na PaO2 de 100, 110, 120 para 90, 85, não trará nenhuma ou muito pouca alteração na saturação de oxigênio que está no eixo vertical. Todavia, as crianças cianóticas estão, na verdade, na faixa de PaO2 de 70, 60, 50, e essas, nessa faixa já, bem na curva descendente da relação saturação de oxigênio e PaO2, vai fazer com que pequenas quedas na PaO2 levem a grandes quedas na saturação de oxigênio, e aí nós podemos ter uma dessaturação grave com consequências previsíveis. Bom, a indução e a manutenção da anestesia. Primeiro aspecto da indução e manutenção da anestesia é manter as drogas que a criança já vem recebendo, especialmente Prostin e os inotrópicos. Se fechar o Prostin, essa criança poderá ter o seu ducto arterioso fechado e ela morrer antes até da indução da anestesia. Se há dependência do ductos arteriosos, temos que usar uma baixa fração de oxigênio, porque a alta fração de oxigênio vai tender a fechar o ducto. A droga utilizada depende muito da experiência de cada um. Na nossa experiência, servoflurano para indução, mas fentanil, relaxante muscular, resolve boa parte dos problemas. Mas existem alternativas como a ketamina. Lembrar que a hidratação deve ser
generosa nas crianças cianóticas, com poliglobulia, e deve ser mais restritas nas crianças acianóticas, desde que não cheguem com depressão do espaço extracelular, que pode ser comum, e a manutenção, isoflurano, remifentanil. Eu quero chamar a atenção desse slide que as drogas não são, de fato, o aspecto mais importante. Cada um tem a sua preferência e tem a sua experiência e deve usá-la. O mais importante são esses cuidados gerais que eu já apontei. Bom, logicamente, todos nós temos um anestesiologista, um profissional que convive com a parada cardíaca, a ameaça da parada cardíaca em todo o procedimento. E nesse não é diferente. Pelo contrário, nas cirurgias cardíacas congênitas, a taxa de parada cardíaca na indução ou nos primeiros momentos da anestesia é 4 vezes maior do que nas crianças submetidas a procedimentos pediátricos normais. Então, isso deve exigir de nós atenção para termos tudo preparado para tratá-la quando acontecer. Mas, mesmo assim, ainda é um evento raro, conforme demonstra essa série recentemente publicada, em que de 5.213 cirurgias cardíacas em criança, houve 22,1 paradas cardíacas para cada 10 mil e nenhum dos pacientes apresentou óbito. E todas as paradas cardíacas aconteceram antes da entrada em circulação extracorpórea. Bom, se as drogas não são tão importantes, a escolha delas não é um aspecto tão importante, a determinação, a escolha do tipo de ventilação pulmonar é muito importante. Então, existe um grupo de doenças que nós temos que manter resistência vascular pulmonar alta, aí baixa FiO2 e uma alta EtCO2, um alto CO2 expirado. Existe outro grupo que nós temos que manter resistência vascular pulmonar baixa, temos que fazer exatamente o contrário. No primeiro grupo, são aquelas crianças que têm grandes chantes esquerda e direita, crianças que têm síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo do tronco, e tem tronco arterioso. Então, baixa FiO2 e alta PaCO2. No segundo grupo, nós temos as crianças cianóticas com hipofluxo pulmonar, que nós temos que ventilar o pulmão, hiperventilar para manter o CO2 um pouco mais baixo e usar um FiO2 mais alta. Tá? Bom, ressaltando, se houver dependência do ducto, nós temos que aí trabalhar com uma baixa FiO2. Bom, os problemas da indução da anestesia, além da parada cardíaca, né, mas antes da parada, a hipotensão arterial. Né? Hipotensão arterial pode ocorrer por causa da hipovolemia, aquelas crianças que vão fazer vasodilatação e já estão restritas em líquido, tá? Estão vasoconstritas. Né? E a própria depressão por drogas, mesmo as drogas consideradas mais seguras, causam de alguma maneira alguma depressão miocárdica. Nós temos o agravamento da cianose, aquela criança que chega com 75, 80, 85 e subitamente ela passa para 50, 55, 40. Se deve frequentemente a espasmo do infundíbulo do ventrículo direito, quando se trata da tetralogia de Fallot, ou aumento da resistência vascular pulmonar por hipercarbia, acidose metabólica ou hipotermia, naquelas crianças que precisavam de baixa da resistência vascular pulmonar. A crise de cianose, praticamente patognomônico da tetralogia de Fallot, merece rapidamente uma hidratação generosa, a hiperventilação e uma FiO2 de 100% de oxigênio, corrigir a acidose e o uso de alfa-agonista puro. A fenilefrina é a melhor opção, porque ao aumentar a resistência vascular sistêmica, cria-se uma maior dificuldade para que o sangue venoso chegue na circulação sistêmica e com isso ele acaba tendo mais facilidade para atingir a circulação pulmonar. Uma alternativa que pode ser bastante útil é a compressão da aorta abdominal, com essa mesma finalidade, aumentar a resistência vascular sistêmica e, excepcionalmente, o uso do beta-bloqueador de ação ultracurta pode ser necessário. Bom, a circulação extracorpórea. A circulação extracorpórea ela deve ser precedida do uso da heparina, que é normalmente feita pelo cirurgião no campo cirúrgico. A heparina bloqueia a cascata de coagulação e ela é normalmente controlada, quer dizer, a anticoagulação é controlada pelo tempo de coagulação ativado, embora alguns serviços não utilizem e com sucesso também, com bom sucesso. Embora haja diferenças farmacocinéticas da heparina na criança pequena e maior, existe mais ou menos um padrão do uso da heparina nas crianças, que vai de 2 mg por quilo até 3 mg por quilo, e alguns recentemente no Brasil estão usando 4 mg por quilo, com o argumento de que talvez a qualidade da heparina que nós estamos utilizando não seja a mesma, exigindo com isso uma maior quantidade de heparina. É uma suposição apenas, mas uma quantidade de heparina que é adicionada ao perfusato.
Mas se a heparina não é função nossa fazê-la, a protamina muitas vezes é feita pelo próprio anestesiologista e quem detecta as complicações da protamina somos nós. Então, na verdade, temos que estar atento ao uso da protamina. Em geral, 1,3 miligrama de protamina para 1 miligrama de heparina ou 1 para 1, fica mais fácil para lembrar. Normalmente, alguns serviços utilizam o controle, a reposição da protamina pelo tempo de coagulação ativado, mas isso sugere que pode levar a excesso de protamina, porque o tempo de coagulação ativado ele é influenciado por outros fatores além da heparina, como disfunção plaquetária, hipotermia, e com isso temos protamina em excesso, e protamina em excesso causa sangramento, aumenta o sangramento, porque inibe a interação do fator de von Willebrand com o receptor plaquetário. E, além do mais, a protamina pode causar reações adversas que são muito graves, mas que são raras na criança, mas são possíveis. Bom, o circuito da circulação extracorpórea é baseado num sistema simples. O sangue venoso é drenado das cavas para um oxigenador, onde ele é oxigenado e ejetado de novo na raiz da aorta. Não há muita diferença entre o sistema adulto e o sistema na criança. O que existe de diferença, sim, é que não é possível miniaturizar na proporção da redução do peso na criança, quando comparado ao adulto, porque a redução dos calibres dos tubos levaria a um aumento muito grande da resistência. Desta forma, a criança acaba sendo exposta a uma área de contato muito maior do que o adulto e gerando consequências que já são conhecidas de todos. Há umas diferenças que são essenciais entre crianças e adultos. Primeiro, o fluxo, que no adulto é o fluxo fisiológico, é o débito cardíaco, o fluxo de perfusão. Na criança ele pode variar desde a parada circulatória total até um fluxo bastante alto, em algumas situações utilizado de 200 ml por quilo minuto. No adulto, a temperatura, no modo geral, gira em torno de 33, 34. Na criança pode ir a 15 graus até 37 graus. A criança cianótica, especialmente, tem muita circulação colateral sistêmica pulmonar, que de alguma maneira rouba sangue ejetado na aorta para a circulação pulmonar. É um problema que existe menos frequentemente no adulto. A relação área interna do circuito da circulação extracorpórea com a volemia é muito maior na criança, pelo aspecto que eu comentei. Não é possível miniaturizar o equipamento. O volume de perfusão é proporcionalmente maior, quer dizer, o prime é proporcionalmente maior na criança, o que obriga o uso frequente de sangue e derivados, os hemocomponentes. E há diluição esperada, por conta desses fatores, do fibrinogênio, das plaquetas, das hemácias e das proteínas. Bom, é necessário reduzir o fluxo na criança, se trabalha muito com baixo fluxo ou parada circulatória, por uma razão única. O cirurgião precisa de um campo limpo, sem sangue, porque as estruturas são muito pequenas. Praticamente impossível se corrigir um defeito no septo ventricular através da válvula tricúspide, num coração que está cheio de sangue. Então é necessário reduzir, às vezes interromper o fluxo. Né? Bom, mas interromper o fluxo, mesmo reduzir o fluxo, tem implicações fisiológicas conhecidas, como, por exemplo, a acidose metabólica, a hipóxia tecidual e a morte celular. Isso são consequências que seriam esperadas da redução do fluxo e para combater isso só existe um caminho, que é a hipotermia. Por que nós fazemos hipotermia? Precisa da hipotermia para reduzir o consumo de oxigênio tecidual, em geral entre 15 e 30 graus. Mas a hipotermia causa alguns problemas. Um deles é o aumento da viscosidade do sangue, com consequente aumento da resistência vascular sistêmica e a própria distúrbios da coagulação. E a solução para isso é hemodiluir a criança a hematócrito de 30% ou em torno de 30%. E como é que a hipotermia protege os órgãos? Porque ele reduz o metabolismo, preserva reservas de fosfato da célula, reduz a liberação de glutamato, previne a entrada de cálcio na célula e a parada cardíaca circulatória ainda reduz o tempo de exposição a sec, porque durante a parada circulatória o paciente está em parada, não há fluxo sanguíneo nenhum. Então a hipotermia ela tem seus males, mas ela é necessária para se corrigir esse tipo de defeito. Bom, um dos problemas da hipotermia, que portanto não existe no adulto, é que quando nós esfriamos um líquido, no caso o sangue, o pH sobe por questão puramente física, tá? Porque diminui a liberação de hidrogênio
da água, porque diminui a constante dissociação da água, e a solubilidade do gás carbônico, do oxigênio, aumenta. Com isso, cai a pressão parcial desses gases. Com isso, se nós coletarmos um sangue a 37 graus e o esfriarmos a 20 graus, sem fazer absolutamente nada, e formos medir o seu pH, ele tinha um pH de 7,4, terá um pH de 7,65, sem que nada seja feito. Bom, a dúvida que existe até hoje entre os cientistas é: qual é o pH normal para uma célula a 20 graus? Alguns acreditam que o pH normal para a célula a 20 graus é 7,4, mesmo que o indivíduo esteja a 15 graus, a 14 graus. Então, esse grupo chama essa estratégia de pH stat. E esse grupo recomenda que se corrija, então, o pH pela temperatura, adicionando gás carbônico, que produzirá os radicais ácidos necessários. Já um outro grupo acredita o contrário. Ele acredita que o pH da célula é o pH que ela tem àquela temperatura. Então, uma célula a 20 graus, o pH normal para ela é 7,65 e não 7,4. Esse grupo, na verdade, chama essa estratégia de alfa-stat e ele não faz correção nenhuma. Qual das duas é melhor? Não há muita clareza na literatura, portanto, cada serviço julga-se no direito de usar aquela estratégia que ali é mais cômoda. No geral, a maior parte do serviço de cirurgia cardíaca usa a estratégia alfa-stat porque é mais simples, não demanda infundir gás carbônico ou coisa parecida. Bom, os problemas da entrada de perfusão, o primeiro deles é cair a pressão. Né? Naquela fase da manipulação do coração, a tendência é que caia a pressão. O anestesiologista sempre fica na dúvida se deve fazer um inotrópico ou não. No geral, essa manipulação é transitória e a criança já vai entrar em perfusão, não precisa fazer mais nada. Mas quando entra em perfusão, a hemodiluição cai a pressão arterial, faz cair a pressão arterial porque diminui a resistência vascular sistêmica, isso é natural e é fisiológico. E também o fluxo provido pelo coração é pulsátil, o fluxo da máquina normalmente não é pulsátil. Existem colaterais sistêmicos pulmonares que roubam o sangue da circulação. A infusão de perfusato frio na raiz da aorta também causa pressão baixa. E pode haver baixa drenagem de sangue, é um outro problema. Muitas vezes acotovelamento da cânula da veia cava ou às vezes falso trajeto da cânula venosa. São problemas que não dizem respeito obrigatoriamente ao anestesiologista, mas que ele tem que estar ciente porque ele está participando do ato. Bom, a saída de perfusão, existem alguns problemas que são típicos dessa fase. É a fase mais crítica da anestesia para a cirurgia cardíaca, especialmente na criança. E esses problemas têm que ser solucionados, senão o paciente não sai de perfusão, né? Bom, os três principais problemas são o sangramento, falência do ventrículo esquerdo e falência do ventrículo direito. O sangramento pós-circulação extracorpórea se deve, na maior parte das vezes, à lesão cirúrgica. Mas não é só lesão cirúrgica, a hipotermia é causa de sangramento. A diluição dos fatores de coagulação, a disfunção plaquetária, a fibrinólise. Tá? Bom, sangramento pós-SEC é muito mais comum em recém-nato, nas perfusões muito longas e nas cirurgias mais complexas. Bom, como repor? O que repor? A dúvida a discussão que persiste é sangue fracionado ou sangue total fresco. Nem todo mundo concorda com o uso do sangue total fresco, mas na literatura há demonstrações de que pacientes, crianças pequenininhas, até 2 anos de idade, que receberam sangue fresco, vão fazer uma melhor coagulação, vão ter uma melhor função plaquetária e vão produzir menos sangramento. O problema é que conseguir o sangue fresco não é uma tarefa muito fácil. Todavia, os bancos de sangue têm se esforçado por isso, baseado nessa literatura. Tá? Se perfusões são muito longas, e nós antevemos perfusão longa, já é necessário termos disponível plasma fresco congelado, plaquetas, crio e albumina, porque vamos precisar dela. Bom, o uso dos antifibrinolíticos. Recente a meta-análise avaliou o risco associado com a protinina em cirurgia cardíaca. E a conclusão dos autores é que o risco da protinina ultrapassa o seu benefício, ou pelo menos os riscos são muito grandes, embora os benefícios também sejam grandes. De tal forma que, no momento, a protinina não é uma substância recomendada como rotina para esses procedimentos e, no nosso meio, ela está fora de circulação. Mas existem outras alternativas. Outros antifibrinolíticos, né? O ácido epsilon-aminocapróico, é uma lisina sintética que inibe a plasmina,
Nessa dose de 150 mg mais 30 por quilo-hora, um bolos mais uma infusão-hora, inibe sangramento. O ácido tranexâmico, da mesma maneira, nessa dose, inibe o sangramento. Não é a nossa experiência usá-lo de rotina, mas são alternativas que nós temos que ter disponíveis para naqueles momentos mais críticos em que o paciente está sangrando e nós não vemos outra alternativa após termos cumprido todas as outras etapas, repostos os fatores de coagulação e etc. Bom, a restauração do hematócrito, um problema sempre que pode surgir é quando nós não trabalhamos muito frequentemente com crianças pequenas e temos que repor sangue. Vamos repor quanto de sangue? Às vezes a criança é tão pequena que um erro de 1-0 pode simplesmente inviabilizar a sua sobrevida. Eu não gosto muito de uso de fórmulas pré-estabelecidas, porque essas fórmulas se pode esquecer um item da fórmula e nós temos aí um resultado, sacrificar todo um trabalho de uma equipe por conta de um erro grosseiro. Então, eu prefiro usar um raciocínio lógico que qualquer residente ou qualquer médico pode usar sem grande dificuldade. Mas não uma criança de 2,5 quilos, como exemplo, que tem 200 ml de volemia. Então, o primeiro passo é saber qual é a volemia. Tem um volume globular de 25 na saída, mas eu quero um VG, um volume globular de 35. De quanto que eu vou administrar para atingir, para recompor isso? Ora, se essa criança tem 50 ml de hemácia, porque 25% de 200 ml de volemia. Eu quero 70 ml de hemácia, eu quero 35% de 200 ml de volemia. Então eu quero dar 20 ml de hemácia. Esse é o ponto de partida. Agora, o tipo de hemácia que eu tenho aí vai depender do que o hospital fornece. Geralmente, concentrado de hemácia que tem 70 ml de hemácia em cada 100 de concentrado. Nessa criança, eu teria que infundir 30 ml de concentrado de hemácia. Então, eu acho que é uma maneira mais segura de nós calcularmos isto. Bom, falência do ventrículo esquerdo ou falência do ventrículo direito. Isso é comum, baixo débito do ventrículo esquerdo, baixo débito do ventrículo direito, é muito comum na saída de perfusão, especialmente das crianças mais graves, das doenças mais graves. Bom, quais são as causas de falência do ventrículo esquerdo? A primeira delas é baixa volemia, baixa carga, pré-carga. Então, está faltando volume, o coração não consegue bater, vazio, né? Má contratilidade, isquemia, é possível, isquemia sim, pode entrar ar na coronária. E o ar, embora venha a ser absorvido em seguida, mas ele naquele período causa isquemia. Às vezes a cavidade do ventrículo esquerdo é pequena. Fisiopatologia aí vai nos dizer que criança que tem transposição das glândulas artérias pode ter uma cavidade ventricular esquerda pequena. Criança que tem drenagem anômala das veias pulmonares provavelmente vai ter uma cavidade ventricular pequena, a esquerda pequena. E aumento da resistência vascular sistêmica por todos aqueles hormônios liberados na circulação extracorpórea. Bom, como é que fazemos o diagnóstico? De modo geral, o cirurgião te diz que o coração distendeu. Pode-se ver, ele distendeu, ele não está contraindo, é visão direta, sob visão direta. Há uma redução da pressão arterial, evidentemente, e há uma elevação da pressão venosa central ou da pressão do lado esquerdo, dependendo do que nós estivermos vendo. Congestão pulmonar, há uma baixa saturação do sangue venoso misto. Oligúria não é um sinal tão confiável, porque esses pacientes nessa fase dificilmente urinam, fruto aí de todo esse período de hipotensão e hipotermia, e acidose metabólica. Tá? Bom, como é que nós tratamos a falência do ventrículo esquerdo? Bom, é necessário também, nessa fase, temos um raciocínio lógico, temos uma sequência lógica para não fazermos 200 drogas ao mesmo tempo e, com isso, gerarmos uma agressão ao coração, que já está sendo agredido. Lembrar que o débito cardíaco é igual ao volume de ejeção vezes a frequência cardíaca. Nós queremos melhorar o débito cardíaco, essa é a função do nosso tratamento. Então, o primeiro passo, nós temos que corrigir o que está alterado. A frequência cardíaca frequentemente está baixa. E a criança precisa de trabalhar numa frequência cardíaca alta, senão ela não consegue gerar pressão. Então, normalmente a atropina não resolve o problema nessa fase. O marca-passo é a maneira mais adequada, ou excepcionalmente isoprel, mas o marca-passo é a rotina. Marca-passo, ajeitando a frequência, marca-passo transitório, com frequência de 120, 130, ele resolverá o problema. Bom, o outro aspecto é melhorar o volume de ejeção. O volume de ejeção, por sua vez, ele é produto de 3 variáveis: a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Bom, primeiro passo para tratar a falência do ventrículo esquerdo, nós temos que estar monitorados. Nós vamos repor volume, vamos ver droga, nós temos que ter informação na mão. E a informação mais importante, além da pressão arterial,
são as pressões de enchimento. Isto é, um catéter no átrio direito vai me fornecer a pressão de enchimento do ventrículo direito. O catéter no átrio esquerdo, a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Qual dos dois catéteres nós vamos dar prioridade depende da doença. Se é uma transposição das grandes artérias, eu prefiro um catéter no átrio esquerdo. Se é uma comunicação interventricular, eu prefiro um catéter no átrio direito. Bom, com esse catéter, nós vamos repor o volume, formando na cabeça uma curva de Starling, porque na criança, essa curva de Starling, diferente do adulto, isto é, na criança, à medida que eu vou infundindo o líquido, eu vou aumentando a pressão do átrio direito ou do átrio esquerdo e vou, ao mesmo tempo, aumentando a pressão arterial até um ponto na curva muito anterior ao que eu obteria num adulto. Depois dessa fase, a tendência é que a pressão arterial não modifique e no momento seguinte ela começa a cair. Então, a infusão de volume tem que ser com muita atenção, olhando PVC e pressão arterial. Na hora que as duas se ajustaram, para de fazer volume, daí vou cuidar da contratilidade. Tá. A contratilidade. A contratilidade é, evidentemente, um componente extremamente importante do débito cardíaco, e ela depende basicamente do íon cálcio. Então, a contratilidade depende do cálcio. E todas as drogas que existem, elas exatamente o que fazem é aumentar o cálcio, a oferta de cálcio para a célula. Tá? Esta imagem representa uma célula miocárdica e a parte superior representa a membrana celular. As substâncias endógenas que aumentam a contratilidade do miocárdio não conseguem entrar na célula. Então, elas dependem de um receptor. E as substâncias endógenas mais importantes, na verdade, são as catecolaminas. As catecolaminas vão atuar em receptores que ficam na parede celular, e esses receptores precisam de comunicadores dentro da célula para acabar gerando o que, em última análise, o que a célula precisa, que é o aumento do cálcio. A proteína G é a primeira etapa desse processo. A proteína G ativa a adenilciclase, que é uma enzima que converte o ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico ativa a proteína quinase A, que, em última análise, acaba aumentando não só o fluxo de cálcio para dentro do aparato contrátil da fibra miocárdica, mas como também ativando outras enzimas que tiram o cálcio na diástole, porque é necessário que o cálcio entre e é necessário que o cálcio saia. E com base nesta fisiologia é que surgiram os vários medicamentos que fazem melhora da contratilidade do miocárdio. Então, entre eles, os beta-agonistas, certo? Os inibidores da fosfodiesterase, que aumentam o AMP cíclico, inibindo a fosfodiesterase, que é a enzima que quebra o AMP cíclico, ao contrário dos beta-agonistas. O próprio cálcio, que é um inotrópico importante, e na criança ainda mais importante, porque ela não tem reserva de cálcio em retículo sarcoplasmático. E, mais recentemente, aqui à esquerda, uma droga que não aumenta o cálcio, que é o levosimendan. Ela apenas aumenta a sensibilidade da fibra ao cálcio. E essa é uma grande vantagem, porque ela não aumenta o cálcio intracelular e, com isso, também não aumenta o consumo de oxigênio decorrente do aumento da contração. Bom, então, dentro dos inotrópicos, o cálcio na criança é muito importante, deve ser o primeiro a ser tentado. Depois, os agonistas dos receptores beta-1, criança pequena tem receptor beta-2 no coração também tem receptor alfa. Então, nós temos os endógenos, que é a dopamina, adrenalina, noradrenalina, conhecidos há mais de 100 anos, e os exógenos, dobutamina, isoproterenol, a dobutamina mais recente, o isoproterenol mais antigo. Uma geração de drogas que são os inibidores da fosfodiesterase 3, que é a milrinona, que não depende de receptores beta e que, portanto, tem importância no momento em que nós temos uma criança com down regulation dos receptores beta, porque ela não depende do receptor beta, e a nova geração, que é o levosimendan, que sensibiliza a fibra ao cálcio, que ainda não está disponível comercialmente, ou pelo menos em todas as instituições, né? Bom, as catecolaminas são muito úteis, elas normalmente são associadas às outras drogas, né? E mesmo a adrenalina, que já tem mais de 150 anos, era bastante utilizada. Lembrar que
A dose é que determina a ação dessas drogas. Não? Adrenalina em dose alta, eu vou ter uma ação sobre o receptor alfa-1, aumentando a resistência vascular sistêmica, sobre o receptor beta-1, aumentando a frequência e a contratilidade, sobre o receptor beta-2. Mas em dose baixa, eu só tenho ação beta-1 e beta-2, que são ações que me interessam. Né? A noradrenalina não tem ação beta-2, apenas alfa-1 e beta-1. O isoproterenol só tem ação beta-1 e beta-2. E a dopamina, que é um inotrópico bastante utilizado, mas cuja ação protetora renal, entre aspas, vem sendo questionada em trabalhos recentes, mas ainda tem o seu papel como inotrópico também, e dependendo da dose, ela pode ter uma ação alfa-adrenérgica ou beta-adrenérgico, conforme informações já conhecidas. E a dopamina, a dobutamina, que tem ação basicamente beta-1 e beta-2, ela não é muito utilizada na pediatria, talvez por conta desses aspectos referentes a down regulation dos receptores beta que estão presentes no recém-nato e nas crianças mais graves. Bom, o down regulation dos receptores beta ocorre comprovadamente nas insuficiência cardíaca crônica, hipóxia crônica, exposição crônica às altas taxas de catecolamina. Então, aquela criança que está na UTI recebendo dopamina há muito tempo vai fazer down regulation, a própria circulação extracorpórea e o neonato. Bom, a milrinona é um inibidor da fosfodiesterase que aumenta o cálcio intracelular, melhora a contratilidade e também tem uma ação inibidora da fosfodiesterase periférica que leva à vasodilatação periférica, pode ser útil ao reduzir a pós-carga, mas também pode ser problemática ao causar hipotensão arterial. Mas é uma droga que tem papel bem importante nas cirurgias cardíacas em criança. Tá? Indicada em baixo débito quando aumenta a resistência vascular sistêmica e elevada resistência vascular pulmonar e falência do VD. Bom, então, levosimendan, que é uma droga nova, que estão buscando evidências na literatura para justificar o seu uso, né? São sabidamente os inotrópicos aumentam o cálcio intracelular, porque essa é a finalidade deles, né? E aumenta o consumo de oxigênio. Então, o levosimendan se proporia exatamente a aumentar a sensibilidade da troponina C ao cálcio, sem precisar de aumentar cálcio intracelular. Né? Então, aumentaria o entropismo sem cálcio, produz um efeito lusiotrópico positivo, quer dizer, um relaxamento diastólico, e em pediatria, baixo débito, mas hipertensão arterial, pulmonar, já recebendo outros inotrópicos, pode ser uma alternativa. Eu acho que ainda os hospitais brasileiros, com exceções evidentes, não têm essa droga disponível, mas é bom conhecermos, porque logo nós poderemos tê-la ou ter que usá-la. Bom, papel da ventilação na falência do ventrículo esquerdo pós-circulação extracorpórea, de modo geral, os pacientes se beneficiam de uma maior pressão ventilatória, com menor frequência, com tempo inspiratório curto e um volume corrente alto. A finalidade é fazer com que a expansão do pulmão acabe jogando sangue de dentro do pulmão no ato esquerdo e melhorando o retorno venoso do coração e melhorando a contratilidade. Evidentemente, a partir do momento que esses pacientes melhoram a sua função, nós vamos reajustando o padrão ventilatório e esse padrão pode não ser necessário por muito tempo. Bom, falência do ventrículo direito. Então, falência do ventrículo esquerdo, uma coisa, falência do ventrículo direito é outra. E não infrequentes, pacientes que fazem ressecção do músculo do ventrículo direito, como o tetralogide falou, ou que saem com aumento da pressão pulmonar importante, podem fazer falência do ventrículo direito. E a falência do ventrículo direito é tratada muito mais é tratada com meios ventilatórios, como, por exemplo, a redução da resistência vascular pulmonar, com hiperventilação, uma alta FO2, corrigir a acidose e óxido nítrico, algumas situações ele pode melhorar a resistência vascular pulmonar e reduzir a falência do ventrículo direito, embora não seja tão utilizado no centro cirúrgico como é na unidade de terapia intensiva. Melhorar a pré-carga, como sempre, inotrópicos. Lembrar que o ventrículo direito é menos sensível tem menos receptores ainda do que o ventrículo esquerdo e que, portanto, podem precisar de mais inotrópicos. E, às vezes, manter o externo aberto pode ser, numa situação de crise, uma situação crítica, uma condição para melhorar o retorno venoso até 2 ou 3 dias, até que diminua o edema do coração e seja possível fechar o externo. Bom, para concluir,
Acho que é necessário, neste grupo de pacientes, é necessário que o anestesiologista conheça a fisiopatologia da lesão que ele vai trabalhar. Porque muito da conduta nossa é baseada na fisiopatologia daquela doença, daquela criança. Tá? É necessário uma avaliação pré-operatória, analisar os exames. Uma consultoria especializada pode ser muito útil, especialmente com o cardiologista pediátrico ou mesmo o cirurgião, que conhece melhor, que acompanha melhor a criança há bastante tempo e pode informá-lo como é que é o comportamento dela nas situações de estresse, de esforço. Né? E esse tipo de criança, esse tipo de cirurgia, se queremos ter bom resultado, entre todos esses cuidados, nós temos que ter bons equipamentos. Infelizmente, já foi o tempo que ventilar com baraca uma cirurgia cardíaca no recém-nato para fazer uma tetralogia de Fallot ou para fazer uma transposição das grandes vasos, era o que nós tínhamos, era o que nós podíamos aceitar. Hoje existem equipamentos bons no mercado e sem esses equipamentos nós perdemos muito do nosso potencial do que podemos oferecer para essas crianças. Muito obrigado.